Esse é o nosso segundo editorial do dia, o nosso editorial da hora do almoço. Pessoal, entre a desonra e a guerra, escolheste a desonra. E vai ter a guerra. Pois é, essa frase foi atribuída por Winston Churchill ao Chamberlain, lá em 1938, na Guerra de Munique, quando o Chamberlain resolveu entregar parte do seu território aos nazistas, sob uma promessa de paz. E teve a guerra. Pois é. Hoje, quem sente na pele isso é o tenente-coronel Mauro Cid, que preferiu delatar o ex-presidente Bolsonaro e agora acusa a PGR de ter sido traído. A PGR foi traiçoeira e desonrosa contra ele. E ele ainda anuncia que ele foi condenado ao fuzilamento pela Procuradoria-Geral da República e pede perdão judicial. Outro tema que precisamos conversar sobre o Brasil. Pois é, advogado ligado ao Trump, muito aliado ao Trump, ele disse que o Brasil deve se atentar ao que Trump pede. Ele disse que o Brasil não pode se tornar uma Venezuela ou uma Cuba e que aqui na América do Sul já não tem mais espaço para isso. E que é provável própria Cuba e Venezuela sejam alvos do Donald Trump. E o Brasil também será. Pois é, eu já venho alertando isso há muito tempo. Também é interessante um vídeo que foi publicado pelo Leandro Ruschel, onde eles questionaram o Leandro Ruschel se o Donald Trump não vai fazer nada, se ele não vai agir. Pois é, a resposta eu achei interessante. O Donald Trump já está jogando o jogo. Todo mundo já percebe as estratégias que o Donald Trump está colocando na mesa, como, por exemplo, ignorar a tentativa do Brasil de dialogar. Afinal, ele sabe que isso é proforma, não é verdadeiro. O Donald Trump sabe que o Brasil não está disposto a negociar. Outro exemplo é quando a gente vê que o próprio ministro Luiz Roberto Barroso está pedindo, mesmo depois do visto cassado, dê um jeitinho de provocar o Donald Trump. Eles esperam que o Trump reaja. E o Trump vai reagir. Outro ponto. O Brasil, e agora o assunto já é militar, pode sofrer efeitos colaterais advindos do governo norte-americano, de Donald Trump. Então presta atenção. O Brasil pode sofrer sanções militares por parte dos Estados Unidos que vão impactar no campo econômico. Podem sofrer sanções também econômicas da OTAN e sanções, lógico, a gente já está vendo, sobre o Bolsonaro também por causa da atuação no judiciário aqui brasileiro. Ou seja, a situação não está brincadeira para o Brasil e a gente vai explicar tudo isso aqui para vocês. Então vamos lá. Antes de mais nada, inscreva-se no canal, curta, compartilhe, é muito importante seu apoio, muito importante ter você aqui conosco, Aqui as informações são todas verificadas, a gente busca as informações que estão circulando, na mídia, circulando nas redes, para trazer sempre a melhor qualidade para você. Então, se você acha que é importante, cogite inscrever-se no canal e estar acompanhando todas as informações diuturnamente aqui com a gente, tá? E para você também, que acha que o Brasil já está chegando a um nível assustador ou está precisando aqui dos nossos serviços aqui, entra aqui no link e conheça os serviços que o nosso escritório presta para você, como, por exemplo, a internacionalização do seu trabalho, ou seja, um plano B para você ter uma residência ou legal ou fiscal lá no Uruguai. Clica na descrição e entre em contato conosco para que a gente possa te dar toda essa assessoria e essa consultoria financeira. Tá bom? Dito isso, vamos para cima, vamos entender tudo que está rolando aqui na República Tupiniquim. Vamos para cima. Entre a guerra e a desonra, escolheu a desonra. Vai ter guerra. Pois é. O Mauro Cid, um tenente-coronel do Exército, uma figura que a gente sabe muito bem que deveria ser preparado para suportar a pressão. Não suportou a pressão. Desmaiou na frente do Alexandre de Moraes, fez áudios dizendo que estava sendo perseguido, tremeu na frente do Alexandre de Moraes, mas entregou, delatou. Agora, ninguém pode achar ou ser hipócrita de dizer também, que foram justos com Mauro Cid, que foram
democráticos com Mauro Cid, que observaram o devido processo legal. Não foi isso também. Você deve lembrar de um vídeo que a imprensa não achou um absurdo, mas eu, não sou ninguém, achei. Onde o próprio juiz do caso, o ministro Alexandre de Moraes, que é vítima também, disse que era bom o Mauro Cid se lembrar que se ele não fizesse a delação, esposa, filho, pai, todos seriam processados também. Estranho isso, né? Um absurdo. Agora, o Mauro Cid disse que foi traído pela Procuradoria-Geral da República, que mandou ele para o fuzilamento. Ele foi vítima de uma deturpação por parte da PGR, que se beneficiou, né, da sua delação. Entretanto, na hora H, ignorou tudo isso e pede a condenação. O Mauro Cid pode pegar mais de 40 anos. Veja bem você. Nós tivemos 2 casos emblemáticos. Um deles, um jovem rapaz não treinado pelo Exército, não é um tenente-coronel, nunca teve treinamento militar. Estou falando do Felipe Martins. Foi preso por uma mentira, por uma ilegalidade, conforme o próprio Wall Street Journal acabou de publicar. E aí, ele foi pressionado, foi enviado para solitária, numa sala, sozinho, escuro, para delatar. E ele disse, não tenho nada para delatar. Agiu com honra. Pois é, escolheu a guerra. Já Mauro Cid escolheu a desonra e teve a guerra. Foi pego de surpresa. Dá uma olhada nessa matéria aqui, que foi publicada na CNN, onde a defesa do Mauro Cid agora acusa a Procuradoria-Geral de deslealdade. E detalhe, apela, confia na benesse do ministro Alexandre de Moraes, na benevolência do ministro Alexandre de Moraes, para que lhe dê o perdão judicial. Lê do engano. Provavelmente vai ficar muitos e muitos anos na cadeia a tudo aquilo que ele mesmo deu causa. Porque todo esse processo se baseia nessas alegações furadas, estapafúrdias do Mauro Cid. Escuta só. A defesa do tenente-coronel Mauro Cid protocolou há pouco no Supremo Tribunal Federal as alegações finais do processo da trama golpista. Neste documento de 78 páginas, protocolado há pouco, como eu disse a vocês, a defesa do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro acusa a Procuradoria-Geral da República de deslealdade e pede perdão judicial ao militar. Neste documento, eles citam ainda que a PGR, depois de usar todas as informações fornecidas por Mauro Cid, abandona o militar à própria sorte. Por que que a defesa de Mauro Cid se concentra neste ponto específico? Porque a Procuradoria-Geral da República, ao apresentar as alegações finais, disse que Mauro Cid omitiu alguns fatos importantes e disse que ele também não cumpriu integralmente o acordo de delação premiada. E neste caso, sob esse argumento, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, sugeriu que Mauro Cid ele recebesse apenas uma redução de 1/3 da pena dele por sua contribuição. E é neste ponto especificamente que os advogados de Mauro Cid rebatem. Eles dizem o seguinte, que Mauro Cid, todas as informações prestadas para o Mauro Cid, ajudaram a Procuradoria-Geral da República. E agora tenta tirar os benefícios de Mauro Cid. A defesa... Pois é, pessoal. Para pensar. Se o Mauro Cid tivesse atuado como o Felipe Martins desde o início, né, hoje teria um monte de gente buscando mundos e fundos, jornais defendendo o Felipe Martins, como acontece, buscando provas da ilegalidade, denunciando no Tribunal Penal Internacional, denunciando na ONU as ilegalidades. Mas não. Ele optou em agir não como um militar com honra, agiu em desonra. E aí o que aconteceu com ele vai ser condenado por aqueles que ele confiou. Felipe Martins pode até ser condenado, mas não esqueça que o Congresso norte-americano inteirinho está monitorando o que aconteceu. No caso Felipe Martins, jornais estão denunciando, ou seja, todo mundo percebeu que o Felipe Martins foi vítima. No caso do Mauro Cid, a situação dele se agravou bem mais. E hoje, quem vai resolver defender Mauro Cid? Ninguém.
Pois é. E o Brasil continua. Onde? Ladeira abaixo. Olha só o que o Ivan Kleber, correspondente de Londres, trouxe aqui de informação, né? Advogado aliado de Trump disse sobre o Brasil: não queremos uma nova Cuba ou Venezuela. Já não tem mais espaço para Cuba ou Venezuela aqui na América do Sul. E o Trump sabe disso. Pelo contrário, ele está querendo acabar com Cuba e Venezuela, com regime ditatorial. Você acha que ele vai deixar mais um se instaurar aqui no Brasil? O jogo está acontecendo e está interessante de assistir. Olha só o que o Ivan Kleber falou aqui. Não queremos outra Venezuela, não queremos outra Cuba, não queremos que esse tipo de coisa aconteça, declarou advogado próximo a Donald Trump, Brian Ballard, no contexto das relações comerciais agora entre Brasil e Estados Unidos e também dos Estados Unidos com outros países. As declarações feitas pelo advogado que ajudou o Trump na campanha vitoriosa de 2016 foram feitas em uma entrevista à emissora CNN. Ele também recomendou ao Brasil que preste atenção ao que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está pedindo ao negociar o tarifaço. Tudo isso há aproximadamente 40 horas do início da aplicação das tarifas anunciadas por Trump. Na sua opinião, o Brasil vai conseguir reverter essa situação? Ou pelo menos conseguir adiar o início das tarifas? Deixe aí nos comentários. Eu sou Ivan Kleber, falo diretamente de Londres, no Reino Unido, e hoje é quarta-feira, dia 30 de julho de 2025. Muito obrigado pela audiência. Vamos lá. Na sua opinião, o que o Ivan Kleber perguntou foi se o Brasil vai conseguir impedir, né, o tarifaço do Donald Trump. Minha opinião é que não, sem chance alguma. Agora, eu vou além. Qual a sua opinião? O Trump vai aplicar, certo? Isso já é definido. O Lula quer impedir ou ele quer usar isso como argumento para justificar um país quebrado e tentar jogar a culpa no Trump, uma vez que tudo que acontece de errado no Brasil é culpa do Bolsonaro. Então agora, né, a economia, ele vai jogar a culpa no Trump. O que você acha que ele vai fazer? Qual é a forma que ele vai agir a partir de então? Minha visão, tá? Minha aposta é que o Lula, sem sombra de dúvidas, sempre quis que as sanções acontecessem. Pois é, pessoal, perguntaram para o Leandro Ruschel: você acredita, com a pressão de Trump, o tabuleiro pode mudar? A resposta dele, né, foi bem interessante do ponto de vista lógico aqui, sobre a pressão que o Trump já está fazendo e o tabuleiro já está mudando. Dá uma olhada. Você acredita que com a pressão de Trump o tabuleiro pode mudar? Sem dúvida, né, que o tabuleiro pode mudar. Na verdade, o tabuleiro em si já mudou do jogo. Nós temos que avaliar se há a possibilidade de vencer esse jogo. E o que eu chamo de vencer esse jogo? Eu chamo de acabar com o regime de censura e perseguição política no Brasil. Se você resolver isso, o resto se resolve com o tempo. Se você não resolver isso, o Brasil mergulha, né, no desastre autoritário, no caminho venezuelano. Então, o que o Trump está fazendo é colocando um preço maior para a elite econômica e política brasileira de participar desse jogo autoritário. E a condição que ele está impondo para dar condições econômicas melhores para o Brasil, na relação com os Estados Unidos, na relação até com o mundo, né, porque os Estados Unidos acaba sendo o país mais importante do planeta, é justamente você acabar com esse nível de repressão. Você acredita que... Pois é, literalmente. O tabuleiro, ele já está sendo mexido. Toda hora você vê um desses players se manifestando. Por exemplo, agora o advogado que participou ativamente da campanha do Trump, dizendo que já não tem mais espaço para ditaduras como a Venezuela aqui na América do Sul. O Trump, por sua vez, vai impor tarifas. Ele já deixou bem claro: eu não quero nem papo com o Brasil enquanto o Brasil tiver esse governo. É óbvio que isso vai impactar em 2026. Para bom ou para mal. Né? Ou seja, se Lula fica, acabou. Se o Lula sai e entra um governo mais moderado ou entra um governo de direita, a gente começa a ter uma estabilidade novamente. Dá uma olhada. Trump ignora a tentativa do Brasil e chanceler volta sem avanço sobre as tarifas, ou seja, volta com as mãos abanando. O chanceler Mauro Vieira, segundo Luiz Barsi, ele finalizou a sua agenda nos Estados Unidos e vai retornar ao Brasil, provavelmente já deve estar até no Brasil. Segundo algumas fontes diplomáticas, ele participou em Nova York de uma conferência da ONU. Agora vem cá.
em vez de tentar dialogar com a Casa Branca, né, foi uma coisa vergonhosa. O que aconteceu foi o seguinte, só para vocês entenderem. A equipe do Haddad, a equipe que trata sobre tarifas, foi até o Departamento de Tesouro norte-americano e recebeu a seguinte resposta: é o Trump que está pondo tarifas, é na Casa Branca, vai lá. O chanceler que tem que tentar dialogar, o responsável pelo diálogo, foi para uma embaixada, para uma conferência da ONU, né, proposta para propor conflitos, né, ou seja, sanções contra Israel. É óbvio que isso não pega bem. Segundo Luiz Barça aqui, o Vieira havia sinalizado ao governo Trump que poderia ir a Washington para discutir tarifas, caso houvesse um negociador de alto nível disponível. No entanto, segundo a CNN Brasil, não houve retorno e nenhuma reunião foi marcada. Ou seja, o Brasil já está em guerra fria com os Estados Unidos. Só não vê quem não quer. E a guerra está acontecendo de lá para cá e daqui para lá. Exemplo é a resposta que o próprio Barroso deu, né, sobre o Donald Trump, ou seja, fazendo piadinha em inglês contra ele. É o próximo bloco, nós vamos falar sobre isso. Pois é, meu amigo, o ministro Luiz Roberto Barroso está pedindo. E mais cedo ou mais tarde, o Trump vai perder a paciência e vai impor sanções ainda mais duras e severas ao Brasil, se é que tem jeito. Porque a própria sanção que o Donald Trump já está impondo de 50% já é uma punição muito grande. A OTAN aplicando sanção de 100% já é uma punição muito grande. O Brasil estando isolado, fora do player, já vai arrebentar com a economia brasileira. Dá uma olhada aqui nesse trecho aqui da matéria da revista Oeste. Luiz Roberto Barroso provocou o presidente americano Donald Trump em inglês durante um evento acadêmico internacional. Durante palestra direcionada a pesquisadores e estudantes de direito, Barroso disse "make lying wrong again", que traduzido Vamos lá. Faça a mentira ser errada de novo. Significa fazer com que mentir seja errado novamente. Uma alusão ao slogan Make America Great Again. Vai ter que praticar o inglês no Brasil, né? Com os amigos, no Zoom, no WhatsApp, porque aqui não vai dar para falar inglês mais, né? O make lying wrong again, a gente pode usar de várias formas, como make the STF great again, né? A gente pode colocar nesse sentido também. O fato, Paula, é que o castelo caiu para todos eles, né? Eles acharam que sairiam impunes desse abuso de autoridade, riram, fizeram piadinhas logo depois da avassaladora vitória de Donald Trump em 2024, em novembro, riram, vamos ver quem vai perder o visto primeiro. Foram 8, né? De uma vez só, não teve o primeiro e o segundo. Foram 8 ministros perdendo o visto de uma vez só e agora estão decidindo quem sofrerá as sanções da Lei Magnitsky. Pelo menos, parece que já está certo, é o ministro Alexandre de Moraes, mas outros 2 nomes estão sendo contemplados, digamos assim. O fato, Paula, é que eles não contavam com a vitória de Donald Trump. E não contavam com todas a publicidade que eles mostraram para o mundo, que hoje os americanos sabem, de como eles se tornaram agentes políticos. O perdeu Mané numa mola chegou aqui no Congresso americano, o derrotamos o bolsonarismo também chegou aqui, inclusive um dos assessores de um congressista, quando esse vídeo chegou até o Congresso americano, a pergunta que eu recebi foi, mas esse vídeo é antigo? Achando que era derrotamos o bolsonarismo, uma coisa de 5, 10 anos atrás. Eu disse, não, esse vídeo é de agora, derrotamos o bolsonarismo, e coloquei todo o contexto para que eles entendessem que nós não temos juízes, literalmente, né, são 2 ali, mas que nós não temos juízes no conceito da palavra de cuidar da Constituição, de cuidar das leis, que nós temos ativistas e principalmente agentes políticos com uma agenda. Mostrei também o vídeo em que o ministro Barroso fala sobre pedir ajuda aos Estados Unidos, conversei com o Departamento de Estado. Pois vejam vocês, agora o Departamento de Estado mudou de mãos. O Departamento de Estado hoje está com Donald Trump. Então, se derrotaram o bolsonarismo no Brasil, ministro, sinto muito, mas o trumpismo venceu e de maneira avassaladora. Luiz Roberto. Pois é, a grande questão que entra agora, né, a batalha que paira nesse momento é sobre o quanto o Supremo Tribunal Federal
vai continuar puxando a corda contra o próprio Bolsonaro, né? Contra um aliado do Donald Trump. Talvez o ponto mais importante do discurso aqui da Ana Paula Henkel foi: não contavam com a minha astúcia? Não me contavam com o Donald Trump. E aí, assim, o Barroso pode fazer, né, todos os seus argumentos, isso preocupa nós brasileiros, que a gente quer um momento democrático de estabilidade e não instabilidade institucional. E aí, né, a resposta vem, né? Com escolta, filha de Barroso deixa os Estados Unidos, né? Então, assim, teve que sair com escolta. Ou seja, uma coisa é você falar, né, make lie wrong again, né? Outra coisa é você tornar isso literalmente efetivo. E aí, meu amigo, lá nos Estados Unidos, o Trump não está de brincadeira. Uma coisa é, derrotamos o bolsonarismo? Nem isso aconteceu. Derrotar o trumpismo? Aí já é outro jogo, né? Esse trecho aqui foi postado, né, pelo deputado federal Bruno Zambelli, sobre, né, a filha do ministro Luiz Roberto Barroso deixando os Estados Unidos, né? Inclusive tem o filho do Barroso também, que tem negócio nos Estados Unidos, parece ser o diretor ou funcionário de um banco. Ou seja, esse jogo é muito perigoso. Esse jogo, né, de gato e rato, a grande questão é, um dos dois vai ganhar. Só que no meio do fogo cruzado, tá eu e você. Esse é o grande problema. E cada vez mais fica difícil, né, o esquerdismo manter aquele discurso de ai, é culpa do Bolsonaro. Quem que é o presidente? É o Bolsonaro? Quem que tá no poder? É o Bolsonaro? O Bolsonaro não tem poder nenhum mais. O Bolsonaro deixou a presidência. Hoje quem tem poder é o Lula como presidente e o Alexandre de Moraes como ministro do Supremo Tribunal Federal e talvez um dos maiores inimigos do trumpismo agora, né, e das liberdades aqui no Brasil. Olha só, matéria da Hora Brasília, republicando aqui, Globo News. Simone Tebet, a ministra do Planejamento, participou de uma entrevista onde ela afirma que esse tarifaço de Trump é muito mais sobre o Alexandre de Moraes que sobre o próprio Lula. Quem dirá sobre o Bolsonaro, né? Falou que o Trump é muito pragmático, mas no começo da carta dele ele vincula qualquer negociação à família Bolsonaro. A senhora diz, ele foi induzido ao erro. E agora, para fazer esse recuo, até a família Bolsonaro está dizendo que é o presidente Lula quem tem que fazer esse gesto. A senhora acha que o presidente Lula deveria ligar para o Trump? Acho que são duas coisas que você colocou, então, para encerrar, que eu acho importante. Porque eu brinquei e falei assim, uniu a fome com a vontade de comer, né? Uniu o fator econômico, em que os números não se apresentavam verdadeiros, e aí eles tiveram que mudar lá na investigação e colocar, como eu disse, de PIX a 25 de março e a programa anticorrupção e desmatamento ilegal, com a vontade de comer, que é um pouco da questão ideológica, né? Não há dúvida que o primeiro passo foi, aí não é uma democracia, é preciso anistia, é preciso intervenção. Acho que a questão é muito mais Alexandre de Moraes do que presidente Lula. Está muito claro isso, né? Pois é. Está muito claro isso, né? Ou seja, muito mais Alexandre de Moraes do que presidente Lula do ponto de vista das ações do Donald Trump. O que eu discordo, né? O presidente é quem está fazendo um papel, ou deveria fazer um papel de chefe de Estado, como um aliado do governo norte-americano. Ou melhor, um aliado de todos. O Brasil sempre manteve uma postura de neutralidade com o discurso, eu estou disposto a negociar com todo mundo, mas há um tempo atrás, né, a questão ideológica tomou conta. E isso é horrível, é péssimo. Vamos lá. Inclusive, em questões bélicas e militares. Eu falei para vocês que a questão do Brasil estar negociando com essa turma aí do BRICS, né, que são ditadores, a maioria é um clubinho de ditadores, podia dar ruim para o Brasil. Então, senta e espera para ver a próxima matéria do Metrópolis, eu vou colocar para vocês aqui. Pois é, dá uma olhada. O ultimato de Trump a Putin pode afetar diretamente o Brasil. Ou seja, a guerra da Ucrânia pode chegar aqui no Brasil. Dá uma olhada nessa matéria aqui
do jornal Metrópolis. Em um pronunciamento nesta terça-feira, a porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos anunciou que o prazo de 10 dias dado à Rússia para avançar nas negociações de paz na Ucrânia pode incluir sanções secundárias a países que compram petróleo russo. A medida, que visa pressionar o governo de Vladimir Putin, afeta diretamente o Brasil. I would say that what's been discussed regularly Eu diria que tenho discutido regularmente sanções. are sanctions, and the president also brought up the issue of sanctions. E o presidente também levantou essa questão das sanções. And even secondary sanctions. E até sanções secundárias. As certain countries are benefiting from buying Russian oil. Já que certos países estão se beneficiando por comprar o petróleo russo. But that's up to the president. We've known that's in his toolbox. There are many Mas isso depende do presidente. E sabemos que está no leque de opções. that he can do, just as there are many things. Há muitas coisas que ele pode fazer. Também há muitas coisas que o secretário Rubio pode fazer. That Secretary Rubio can do and help facilitate. But the president himself mentioned those two dynamics. Mas o próprio presidente mencionou essas duas dinâmicas de sanção secundária. He has been patient, and that may have been misinterpreted by some people. Ele só tem sido paciente, mas isso pode ser mal interpretado por algumas pessoas. And I think the time for misinterpretation is now over. E eu acho que o tempo para interpretar coisas erradas acabou. Ou seja, cara, esse recado foi claro, foi nítido, atingiu aqueles que estão comprando petróleo russo, aqueles que estão se alinhando aos russos e aos chineses, inclusive o Brasil. Da invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022, o Brasil se tornou um dos principais destinos dos combustíveis fósseis russos, especialmente o diesel. Em 2024, o país foi o maior importador global de diesel russo, respondendo por cerca de 25% das exportações desse combustível. A ameaça de sanções secundárias, reforçada por figuras como o senador americano Lindsey Graham e o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, pode impor tarifas de até 100% ou até 500%, conforme o projeto de lei bipartidário dos Estados Unidos, sobre países que mantém comércio de petróleo com a Rússia. Nós estamos falando de 500% de sanção de todos os países da OTAN, inclusive a União Europeia, contra o Brasil. É o fracasso total econômico do Brasil. Nós vamos deixar isso acontecer? And the big offender here is China. E os grandes ofensores aqui são a China, Índia e Brasil. O Brasil é o principal comprador, mais do que a China. India and Brazil. But my goal is to end this war, and the only way you're going to end this war E o meu objetivo é acabar com a guerra, e a única forma de acabar com essa guerra is to get people who prop up é pegar as pessoas que sustentam o Putin. Vamos lembrar do próprio Lula, lá junto com um monte de ditadores, no evento do Putin. Putin, make them choose between the American economy and helping Putin. Vamos ter que fazer com que eles escolham ou a economia americana ou ajudar o Putin. China, Índia e Brasil, vocês estão prestes a se prejudicarem muito. China, India and Brazil, you're about to get hurt big time if you keep helping Putin. Se continuarem ajudando o Putin. Aquele foi o senador, né, que falou justamente sobre o quanto o Brasil pode se prejudicar. Agora, também, né, o secretário-geral da OTAN, ele também falou. Estamos trabalhando com essa linha de sanções. Escutem. Se você for presidente da China, primeiro-ministro da Índia ou presidente do Brasil, se você ainda estiver negociando com os russos e obtém o seu petróleo e gás, e até às vezes revende por um preço mais alto, ou seja, burlando as regras e sanções de guerra, saiba que se o sujeito de Moscou, que é o Putin, não levar as negociações de paz a sério, vou aplicar sanções secundárias a vocês de 100%, e que podem chegar
a 500%. I will slam secondary sanctions on you of 100%. Para o Brasil, isso representa um risco significativo. O governo brasileiro, liderado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, enfrenta um dilema. Por um lado, o Brasil mantém laços comerciais estratégicos com a Rússia no âmbito dos BRICS, com um comércio bilateral recorde de 12,4 bilhões de dólares em 2024. Por outro lado, a pressão dos Estados Unidos e da OTAN pode reforçar uma reavaliação dessa relação. Além do impacto econômico, a implicação geopolítica. A Rússia utiliza os lucros da exportação de combustíveis fósseis, que somaram 76,6 bilhões de euros em 2024, para financiar a sua campanha militar na Ucrânia. O Brasil, ao se tornar um dos maiores compradores, é indiretamente associado ao financiamento desse conflito. Você entendeu que o anúncio do Trump é que o Brasil é associado como financiador da guerra da Ucrânia? Vem cá. Por muito menos, os Estados Unidos já agiu militarmente contra países. Então, assim, o jogo está cada vez mais pesado contra o Brasil. O negócio não está nada fácil. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial, né? Essas questões que acontecem no Brasil tão complexas demais. Agora, recado rápido. Se você, né, acha que precisa contratar gente aqui, o link do nosso escritório para consultoria financeira, constituição de uma holding, uma offshore no Uruguai ou residência uruguaia, tá aqui, ó. Clica no link, entre em contato conosco, agende já a sua consulta para a gente poder estar te orientando, tá? Se você tem dúvidas e quer falar comigo sobre trabalho, estou aqui à disposição para lhe atender, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo editorial.